Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Olá! No Gear Tips Lab de hoje eu vou mostrar o resultado da comparação feita entre 4 garrafas desenvolvidas para bike e todas disponíveis no mercado brasileiro. Se você me acompanha há algum tempo aqui no Gear Tips, talvez já tenha assistido a um vídeo em que eu faço a comparação entre 3 garrafas da CamelBak: Podium, Podium Chill e Podium Ice. E como é informado pelo próprio fabricante, a grande vencedora é a Podium Ice, até porque é a que tem o melhor isolamento térmico. É uma garrafa que tem parede dupla e o enchimento aqui entre as duas paredes é o aerogel. É um gel que foi desenvolvido pela NASA para isolamento térmico de foguete. Bom, e aí eu resolvi comparar a Podium Ice com outras 3 garrafas que estão disponíveis aqui no mercado nacional, aqui no mercado brasileiro. São elas a Zefal Arctica Pro, a Polar Insulated e a Icefly 5. Bom, em termos de volume, elas têm uma diferença, mas nada que seja significativo para esse nosso teste, para esse nosso ensaio. A CamelBak Podium tem 620 ml, a Zefal Arctica Pro 550 ml, a Polar Insulated 590 ml e a Icefly 5 500 ml. Bom, o experimento foi utilizando um termopar tipo K com um termômetro com data log, para que a gente possa registrar ao longo do tempo a variação de temperatura, nesse caso a elevação da temperatura. A medição foi feita simultaneamente, os 4 termômetros acoplados a cada uma das garrafas. Para o experimento iniciar, a gente colocou água a 1,7 graus de temperatura, ou seja, uma água gelada. E a ideia foi entender ao longo do tempo essa evolução da temperatura. O termômetro está configurado para registrar a temperatura a cada 1 minuto, ou seja, a cada 60 segundos. E eu defini alguns patamares de temperatura para que a gente possa de fato fazer algumas comparações. Aqui no vídeo eu vou mostrar o gráfico em que a gente tem o experimento completo, ou seja, toda a evolução de temperatura ao longo do tempo de todo o experimento. Só para vocês terem uma ideia, o experimento durou 7 horas e 33 minutos. E as faixas de temperatura que eu defini para poder fazer uma comparação mais adequada foram 5, 10, 15 e 20 graus Celsius. Ou seja, a temperatura inicial da água era de 1,7 graus e eu acompanhei ao longo do tempo essa evolução na temperatura. Apesar de eu colocar um gráfico aqui na tela, eu vou falar para vocês cada um dos pontos, ou seja, quanto tempo levou cada garrafa para chegar a 5 graus, 10 graus, 15 graus e 20 graus. Começando pela faixa de temperatura de 5 graus, a CamelBak Podium Ice levou 22 minutos para elevar a temperatura de 1,7 até 5 graus. A Zefal levou 20 minutos, a Polar levou 15 minutos e a Icefly levou 13 minutos. Ou seja, essa é a diferença de temperatura ou a diferença de tempo para elevação da temperatura. Para chegar em 10 graus, a CamelBak levou 2 horas e 5, a Zefal levou 1 hora e 47, a Polar 1 hora e 20 e a Icefly 5 levou 1 hora e 45. Para chegar em 15 graus, a CamelBak levou 3 horas e 57, a Zefal 3 horas e 27, a Polar levou 2 horas e 39 e, por fim, a Icefly levou 3 horas e 21. Bom, a última faixa de temperatura foi a de 20 graus. A CamelBak levou 7 horas e 33 minutos para atingir essa temperatura, ou seja, para sair de 1,7 e chegar em 20 graus. A Zefal levou 6 horas e 31 minutos. A Polar levou 5 horas e 26 minutos e a Icefly levou 6 horas e 18 minutos. Bom, dá para perceber que quem de fato venceu a competição foi a CamelBak Podium Ice. Essas duas aqui, a Zefal Arctica Pro e a Icefly 5, ficaram muito próximas, empatadas praticamente em segundo lugar. E em último lugar, a gente teve os resultados aqui da Polar Insulated.
A ideia desse experimento foi justamente comparar a eficiência térmica ou a eficiência do isolamento térmico entre essas 4 garrafas. Mas a nossa ideia não é parar por aí. Essas foram as 4 comparações iniciais, mas nós vamos comparar com outras garrafas do mercado bike. Então eu queria que você deixasse aqui nos comentários uma sugestão de qual garrafa a gente pode utilizar nesse teste para que a gente consiga de fato fazer uma comparação entre praticamente todas ou todas as garrafas para bike existentes no mercado brasileiro. E se você ficou com alguma dúvida em relação ao teste ou em relação a cada uma dessas garrafas, é só deixar aqui nos comentários também. Um abraço e até o próximo vídeo.